Hi students, how are you? I'm Teacher Carlos, sou o professor Carlos e vamos iniciar aqui mais uma aula de inglês, ok? Deem uma olhada aqui nos nossos objetivos. Nós vamos usar adequadamente a grafia, então nós vamos ter aqui uma parte bem importante de escrita mesmo que a gente vai praticar e identificar os aspectos da organização de texto. Teremos também atividades que dizem respeito à interpretação textual, ok? Daí eu tenho as seguintes perguntas aqui para você já dar uma pensada para a gente poder dar uma iniciada aqui na nossa aula, hein? Você sabe explicar a distância correta dos lugares quando alguém vem perguntar a você? Então, tipo, de dar as direções, não só de dar as direções, mas a questão da distância também. É o que a gente vai aprender hoje. Portanto, o pessoal que tem acesso à plataforma, por favor, acessem aí com o seu @escola e a sua senha. Aqui a gente tem o link que vai direcionar você com um pouco mais de facilidade. O aluno que está sem o acesso não tem problema, você vai fazendo as atividades aqui comigo e você vai colocando aí no teu caderno as respostas conforme as atividades forem sendo propostas aqui, tá ok? Nós estamos aqui, no nível 3 para iniciante. Na aula de hoje, unidade 2, cujo título é Locais e Direções, lição de número 4. Nós vamos encerrar a lição de número 4. Estamos no finalzinho dela, descrevendo a localização de uma cidade. Então, nós vamos fazer as atividades de número 3, 4 e 5. Atividade 3, perguntando e indicando as distâncias. 4, uma atividade de leitura, lendo sobre localizações. E 5, que é a tarefa final, descrevendo a localização de uma cidade. Então, a primeira parte que nós iremos fazer aqui é justamente essa daqui, olha só. Falando sobre a distância dos lugares. Nós vamos ver aqui formas de perguntar e de responder quando queremos saber ou informar alguém sobre a distância de algum lugar, tá certo? Vamos então para a plataforma, vamos lá. Então, olha só, gente, perguntando e dizendo as distâncias. Use a expressão how far is it para perguntar sobre a distância para algum lugar. Por exemplo, vamos ouvir. Let's go to the coffee shop. How far is it? It's only 2 blocks. Então, how far is it? Qual é a distância? Ok? A tradução sempre está aqui do ladinho. Para perguntar sobre a distância entre dois lugares, use a expressão how far is it from, daí você põe o lugar, to, daí você coloca o outro lugar. Veja um exemplo. How far is it from your house to the beach? It's about 2 kilometers. Ou seja, quão longe, qual é a distância da sua casa para a praia? Cerca de 2 quilômetros. Essa informação aqui é importante. A maior parte do mundo usa kilometers para medir a distância. O Reino Unido e os Estados Unidos usam miles, que seria milhas, Uma milha tem cerca de 1,6 quilômetros. Caso você não saiba a quantidade exata, você pode usar around ou about antes do número. As expressões around ou about significam por volta de, em torno de. Na questão de milhas para quilômetros, gente, qualquer outra ocasião, você precisa fazer uma regrinha de 3 para poder saber quanto que equivale de milhas para quilômetros ou vice-versa. Vamos ver aqui os exemplos. How far is it from London to Paris? It's about 340 kilometers. Então, qual é a distância de Londres a Paris? How far is it from London to Paris? It's around 215 miles from London to Paris. Repare que aqui a gente utilizou as expressões about ou around, ou seja, a gente não estava dando exatamente a distância, mas em torno de, ok? Beleza, vamos seguir. Então aqui, olha, esse vídeo ele já foi assistido em aulas anteriores. Nós vamos assistir novamente e aqui do ladinho vai aparecer algumas perguntas. Essa daqui eu não vou dar tempo para ser feita uma vez que eu preciso ir colocando o vídeo. Mas de forma rápida você vai colocando aí no seu caderno qual a alternativa que você acha que é a correta. Vamos começar então. That's my hometown, Salvador. There. Right. On the East Coast. So where is Salvador? On the south coast, on the east coast, in the north or in the west? Então a resposta certa é a segunda alternativa, on the east coast. Yeah. Where's Rio? It's in the south. Down here. How far is it from Salvador to Rio? It's about 1,200 kilometers.
How far is it from Salvador to Rio? 12 kilometers, 120 kilometers, 1,200 kilometers. Ele no vídeo ele falou 1200 kilometers, ok? Então a opção correta seria a terceira. So you live on the coast. Yeah. I love the ocean. Do you know Big Sur? No? Where's that? It's in California. It's in the mountains, but it's also on the coast. So, is Big Sur far from the ocean? Aqui eu estou perguntando se Big Sur, da onde que ela estava falando, se era longe do oceano. No, it isn't, or yes, it is. A resposta certa vai ser no, it isn't. There it is on the west coast. It's so beautiful there. In the summertime, you can go camping. Ok? Então vamos seguir para o próximo. Dois amigos, preste atenção nessa atividade também, nós vamos fazer juntos aqui. Dois amigos, Sarah e Paul, a dirigindo de Paris a Berlim. Escute a gravação e responda às perguntas. How far is it from Paris to Bruges? Então, qual é a distância dessas duas cidades aqui, ok? 800, 300 miles, 300 kilometers. Let's listen. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. So, from Paris to Bruges, it is about 300 kilometers. Let's go on. Bora continuar. Now, let's see. How far is it from Bruges to Berlin? Ok? Agora de Bruges para Berlim. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. E aí, qual seria a resposta? Repare que a gente tem 800 nas duas. Isso aqui uma é miles e a outra é kilometers. Nesse caso aqui, 800 kilometers. Vamos seguir. Essa atividade aqui, pessoal, é justamente o áudio que a gente ouviu. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, tá ok? É para preencher as lacunas com as palavras que estão aqui embaixo. Você não precisa copiar o diálogo inteiro, até porque não vai ter tanto tempo hábil assim. Mas vai colocando as palavras em ordem que você acredita que seja correta. É justamente o diálogo que a gente acabou de escutar, tá bom? Então vamos lá, tempinho para fazer.
Ok? Vamos ver a resposta então. So, vê se você botou. How far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. So how far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Então dá uma olhada aí se você colocou a resposta certa em todas. Tá corrigidinho aí, ok? Então vamos seguir. Próxima. Essa daqui é a parte de a gente escutar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, eu vou gravar e você repete aí de onde você estiver para poder praticar a parte de pronúncia, ok? Então vamos lá. How far is the restaurant? How far is the restaurant? It's not far, only 2 or 3 blocks. It's not far, only 2 or 3 blocks. How far is it from Rio to Salvador? How far is it from Rio to Salvador? It's about 1,200 kilometers. It's about 1,200 kilometers. How far is it from Los Angeles to San Francisco? How far is it from Los Angeles to San Francisco? It's about 400 miles. It's about 400 miles. Ok. Então, tudo certinho. Encerramos essa etapa. Olha, etapa concluída. A gente volta aqui para a unidade. Então, nós vamos agora para essa parte aqui, número 4, leitura. Ok? Vamos iniciar. Para mim aqui, gente, está aparecendo tudo verdinho porque eu fiz tudo certinho em casa, preparando o material antes da gente vir para a aula, tá bom? Mas no caso de quem acessa a plataforma, ela vai ficando verde conforme você vai passando pelas atividades. Bom, leia o texto e responda as perguntas. Gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, olha só. Aqui na primeira parte ele fala aqui, ó. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. Aqui ele afirma que Rio de Janeiro é uma grande cidade, beleza, tá aí tudo bem, no sul do Brasil. Então assim, vamos considerar esse sul, uma vez que a gente sabe que o Rio de Janeiro fica no sudeste, porque na hora que a gente assistiu o vídeo, o Carlos, o personagem, quando a moça perguntou de onde que ficava o Rio de Janeiro, ele falou, fica ao sul. Então, considerando ao sul de Salvador, né? Da cidade de Salvador. Então, só para a gente não confundir, vamos considerar a informação dessa forma e não entender que fica no sul do país, no que diz respeito à região, uma vez que fica no sudeste, ok? Então, bora ler aqui, ó. Daí nós temos as perguntinhas que vocês irão respondendo simultaneamente comigo. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. 2 very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio also is in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Repare que esse pequeno texto ele é muito simples. Não só o fato de ter um vocabulário tranquilo, mas a gente tem muitas palavras cognatas, aquelas que são parecidas com o português que ajudam a gente no entendimento. Acho que a única coisa que eu falaria que era justamente o Sugarloaf, que equivale ao Pão de Açúcar, né? O Morro do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, ok? Mas de resto, tá tudo bem tranquilo. Então, sem que eu dê mais informações, bora então para as questões. Where in Brazil is Rio? Aonde fica o Rio no Brasil, de acordo com o texto? In the south, it's in the west, or it's in the north? De acordo com o texto, a resposta certa seria in the south. What coast is Rio on? Em qual costa se encontra o Rio? Então nós temos aqui, ó. It's on the west coast of the country. So, north, south or west? De acordo com o texto, the east coast. What ocean is Rio on? Qual é o oceano, né? Por qual oceano é banhado, digamos assim, o Rio de Janeiro? Então, olha, Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Então, a resposta correta seria Atlantic.
Ok. Where is Rio? Aonde que fica? De acordo com tudo que a gente leu, né? It's in the south, but not on the coast. A primeira a gente já elimina porque aqui está falando que não fica na costa. It's on the ocean and in the mountains. It is on the beach, but not in the mountains. Então a resposta certa seria a segunda. No oceano, né? Na costa e nas montanhas. And what famous mountain is in Rio? Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Então a resposta certa seria Sugarloaf, a primeira. Atividade aqui, vamos lá, pessoal. Antes da gente... Nós vamos ouvir, mas antes eu vou dar um tempinho para vocês poderem, que nem atividade anterior, para vocês poderem preencher as lacunas com as palavras que estão aqui embaixo. Ok? É justamente sobre o texto que a gente acabou de praticar. Bora lá. Então, pessoal, dê uma olhadinha aí. As respostas estão aparecendo para vocês. Eu vou colocar o áudio aqui também para a gente poder escutar enquanto vocês acompanham. Bora lá. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Ok? Então, corrigido aí. Nesta ordem, South, Coast, Beaches, Ocean, In and Mountain. Ok? Então vamos para a próxima atividade. Essa atividade aqui é para a gente poder colocar as frases na ordem correta dentro do quadro, tá ok? A gente consegue escutar o áudio. Então vamos ver aqui, Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. Que é justamente a primeira frase, né? Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Dê uma olhada na última frase. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Já está aqui, na terceira posição aqui, Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Também já está aqui, Rio is also in the mountains.
Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Okay, and the last sentence, Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Vamos conferir. Tudo certinho. Etapa concluída. Voltamos aqui para a unidade. Nós temos aqui a nossa tarefa final descrevendo a localização de uma cidade. Deixa eu explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Então, olha só. Descrevendo a localização de uma cidade. Leia o post do blog sobre a cidade natal de uma pessoa e então escreva sobre uma cidade que você conheça. Digite na caixa de entrada e escreva de 30 a 50 palavras. Nós levamos a sua privacidade a sério. Pedimos por gentileza que não compartilhe suas informações pessoais. Raça, religião, condições de saúde, etc. Então, assim, a plataforma, pessoal, justamente considerando a tua segurança, digamos assim, em relação às suas informações pessoais, ela pede justamente para você não fazer nada além daquilo que está sendo pedido. Então, a atividade em si, para quem estiver fazendo diretamente na plataforma, é para que você escreva esse pequeno texto sobre exatamente o que está sendo pedido, sem expor informações pessoais, certo? Então, basicamente é o seguinte, você vai escolher uma cidade, pode ser a sua cidade ou qualquer outra cidade que talvez você conheça, e daí você vai escrever um pequeno texto descrevendo esta cidade. Eu tenho aqui alguns exemplos, inclusive eu preparei uma sobre a cidade de Curitiba, para vocês poderem ver como exemplo. Aqui tem uma cidade que uma pessoa descreveu. Então é mais ou menos isso, ou qualquer outra informação que você possa colocar. Então, por exemplo, olha só. Essa daqui é uma cidade da China, gente. Eu não sei muito bem como é que pronuncia isso não, mas vamos ver. Ó. The city of Hangzhou is in the south of China. It is about 170 kilometers from Shanghai. Many people from Shanghai travel to Hangzhou by train on the weekend. It's on the coast, but it's on a beautiful lake. West Lake is very famous. There are beautiful hills, valleys, and mountains near the city. There are also bamboo forests. Então, repare que são informações acerca de como chegar, a distância e o que tem na cidade. Vocabulário básico que a gente viu bastante... que a gente viu bastante aqui nas nossas aulas. Essa aqui do ladinho é da cidade de Edinburgh, lá na Escócia. Então, olha só. Edinburgh is in Scotland. It's a really beautiful city. It is on the east coast of the country, on the North Sea. It's not in the mountains, but there are mountains nearby. It is around 400 miles from London to Edinburgh. By car, that's about 7 hours. Come in the summer. In winter, it is really cold. Aqui eu coloquei uma de Curitiba. Veja bem, ó. Curitiba is a Brazilian city in the south of Brazil. It is considered the coldest city in the country. It is a very green city with lots of parks and trees. Então, algo bem simples. Então, o que a gente vai combinar? Para essa atividade, você que está fazendo na plataforma, você faz direto nela, né? Mas é legal, talvez, não sei, combine com o teu professor. Talvez você possa escrever no seu caderno, depois mostrar também. Ou na aula, se possível for, você abre a plataforma, porque uma vez que você faz, ela fica salva e o teu professor consegue olhar. O pessoal que não tem acesso na plataforma, você pode fazer e entregar para o teu professor para que ele possa corrigir. Você faz numa folhinha. Combinado? Então é isso aí. Vamos conversar mais um pouco aí, pois a gente já encerrou o que era para a gente fazer hoje em relação à plataforma, pessoal. Vamos conversar agora aí, bora lá. Então, pessoal, não esqueçam, tá bom? Dessa atividade aqui, como eu falei com vocês, atividade de escrita, de vocês fazerem na plataforma quem tiver tendo acesso, mas sempre mostrar para o teu professor também, acho que é legal. E o pessoal que não está com acesso na plataforma, faz aí no caderno e veja, combine com o teu professor a melhor forma de mostrar para ele, tá bom? Então é isso daí, gente. Na aula de hoje nós aprendemos um pouco sobre a localização e a distância de lugares, tá ok? Aqui estão as referências da nossa aula, ok? E eu vou parando por aqui. Thank you so much for your patience. Bye bye.